Boa noite, irmãos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós, não só hoje, mas para todo o sempre. Amém. Irmãos, hoje nós vamos ver à luz da Bíblia que a palavra de Deus é verdadeira, subsiste eternamente e é atual. As palavras que estão contidas na Escritura Sagrada veio de Deus. São verdadeiras e atuais. Em todos os tempos, desde o passado, agora no presente, e será no futuro e eternamente. Porque Deus é o Todo-Poderoso. Nós lemos isso no livro de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 8. Deus dizendo: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus nunca falhou, Deus não falha e Deus nunca falhará. Tem anticristo que diz que as palavras da Bíblia são mortas. No livro dos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, e no livro de João, capítulo 6, versículo 63, prova o contrário do que esse anticristo disse. Vamos ler. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Aqui está escrito que a palavra de Deus é viva e poderosa. E no livro de João, capítulo 6, versículo 63, Jesus disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falo, elas são Espírito e elas são vida. Jesus disse: as palavras que eu vos falo, elas são Espírito e elas são vida. As palavras de Deus são vivas, suficientes e atuais. Os anticristos tentam provar o contrário à palavra de Deus, com suas mentes, com seus próprios pensamentos, com as suas próprias doutrinas, dizendo que as letras da Bíblia são letras mortas. Veja o que Jesus diz deles em Mateus capítulo 15, versículo 9, e em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Mas em vão eles me adoram, ensinando como doutrinas os mandamentos dos homens. Ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, falando mentiras em hipocrisia, tendo a sua própria consciência cauterizada com ferro quente. A Bíblia chama esses anticristos de hipócritas. A Bíblia prova, irmãos, para todos os anticristos, que a palavra de Deus é pura, verdadeira, atual, suficiente, e que Deus guarda e preserva a sua palavra para sempre. Vamos ler isso no Salmo 12, versículos 6 e 7, na Bíblia King James, 1611, tradução original e fiel. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em uma fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu as guardarás, ó Senhor. Desta geração, tu as preservarás para sempre. Nesses versículos, o salmista está dizendo que as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em uma fornalha de barro, purificada 7 vezes, e que Deus vai guardá-las desta geração e preservá-las para sempre. O profeta Isaías também escreveu em Isaías 40, versículo 8, seca-se a erva
e cai a flor. Porém, a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. O profeta Isaías escreveu dizendo isso, que a palavra de Deus subsiste eternamente. O apóstolo João disse que o espírito que está nos anticristos é o espírito do erro. Vamos ler isso em 1 João capítulo 4, versículo 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Irmãos, a Bíblia é clara em nos mostrar que Satanás cegou o entendimento dos anticristos para eles não crerem na palavra de Deus. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Os anticristos, irmãos, tentam tudo contra as palavras de Deus, interpretam-as com suas mentes e com a ajuda da mente de Satanás. Tentam adaptá-la aos seus próprios pensamentos e aos pensamentos de Satanás. Eles acreditam que eles são filhos de Deus. Vamos ler o que a Bíblia diz sobre isso. 1 João capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem o que não ama a seu irmão. Praticar a justiça de Deus, meus irmãos, é obedecer aos seus ensinamentos, mandamentos e às suas doutrinas. Obedecer aos ensinamentos de Jesus, dos sacerdotes e dos apóstolos que estão contidas nas Escrituras Sagradas. No livro de João, capítulo 8, versículo 44, está escrito assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, no livro de Jeremias, no capítulo 23, Deus diz assim, versículo 21, não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo, não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Muitos anticristo estão profetizando heresias, mentiras aqui na terra. Versículo 22, mas se tivessem assistido ao meu concílio, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras e o teriam desviado do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Os anticristos torcem as palavras de Deus, ensinando as suas próprias doutrinas vindas da sua mente e da mente de Satanás. Somente as palavras de Deus, de Jesus, dos sacerdotes e dos profetas que estão contidas nas Escrituras Sagradas têm o poder de desviar o pecador de seus maus caminhos e da maldade de suas ações. No versículo 25, Deus diz: tenho ouvido o que dizem esses profetas que profetizam mentiras em meu nome, dizendo sonhei, sonhei. Deus está dizendo que tem ouvido muitos anticristos pregando mentiras, usando seu nome, falando que é ele que está falando. Versículo 26, Deus diz: até quando se achará isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que profetizam do engano do seu próprio coração? As mentiras que eles pregam vêm dos seus próprios corações. Versículo 30, Deus diz: portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Aqui Deus está chamando os anticristos de ladrões, porque furtam as suas palavras, ensinando as suas próprias palavras, ao invés de ensinar as palavras de Deus. E no versículo 31, Deus diz: eis que eu
Sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e ele disse. Muitos anticristos seguram a Bíblia, a palavra de Deus, em sua mão e afirmam veemente que o que eles estão pregando é a Bíblia que está dizendo, é Deus que está dizendo, mas Deus está dizendo que o que eles dizem e pregam é de sua própria linguagem. Este anticristo afirma ainda que a Bíblia em Deuteronômio 22 é a favor do estupro. A Bíblia em lugar nenhum é a favor de um homem forçar uma moça a se deitar com ele. Este ato é considerado estupro. Em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 25, está escrito assim: mas se for no campo que o homem achar a moça que é desposada, e o homem a forçar e se deitar com ela, morrerá somente o homem que se deitou com ela. O anticristo torce a palavra de Deus, colocando na palavra de Deus os seus pensamentos, os pensamentos de sua mente, afirmando que em Deuteronômio capítulo 22 a Bíblia está de acordo com estupro. Anticristo mentiroso. A palavra de Deus é justa, verdadeira, preservada e atual. No versículo 32, Deus diz: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com a sua vã jactância, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e eles não trazem proveito algum a este povo, diz o Senhor. Aqui Deus está dizendo: fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com a sua própria opinião, pois eu não os enviei, nem lhe dei ordem, e eles não trazem proveito algum a este povo, diz o Senhor. Irmãos, Deus é poderoso. Ele guarda a sua palavra para que chegue em todas as gerações da maneira mais pura possível e atual. Salmo 102, versículo 18, Bíblia JFA atualizada, lemos assim: escreva-se isto para a geração futura, para que um povo que está por vir louve ao Senhor. Está vendo, irmãos? A palavra de Deus é atual. Os anticristos tentam torcê-la e deturpá-la. Irmãos, está bem claro nesse versículo que a vontade exata de Deus é que as palavras escritas nas Escrituras Sagradas cheguem até as gerações futuras. Aqueles que não creem que essas palavras são de Deus não confiam no seu poder. A própria história das Escrituras prova que essas são as palavras de Deus e que elas são atuais. Porque houveram tantas pessoas em todos os tempos que tentaram destruir a Bíblia, tentaram destruir as palavras de Deus, mas não obtiveram sucesso, porque a palavra de Deus resiste aos tempos e ela prova que ela é indestrutível, suficiente e atual. Algumas pessoas que tentaram destruir a Bíblia, como imperadores romanos, como Calígula, Nero, Dominiciano e Diocleciano, e também Voltaire, um iluminista francês no século XVII, e muitos outros, mas eles não conseguiram. Hoje nós temos os anticristos que o apóstolo João disse que levantaram desde o tempo dos profetas, dos apóstolos, e que esses anticristos vão atuar até a volta de Jesus. Vamos ler em 1 João capítulo 2, versículo 19, 18 e 19. Filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado. Por onde conhecemos que é a última hora? Saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, porque se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco.
mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Irmãos, tem anticristo que afirma que a Bíblia é um livro insuficiente, que suas revelações não são absolutas, que suas palavras são mortas e que ela tem de ser atualizada. Isto é blasfêmia contra Deus. Irmãos, nós temos provas que as palavras de Deus foram guardadas e preservadas pelo Senhor e que elas são atuais. Na terra tem escrituras antigas que foram escritas à mão há mais de 1.600 anos atrás. São as escrituras chamadas Codex Sináticos, séculos 3, 4 e 5, todos eles estão intactos. Já se passaram mais de 1.600 anos e durante todo esse tempo essas escrituras não foram destruídas. Essas escrituras foram escritas há mais de 1.600 anos atrás. E em 1947, os escritos do Mar Morto foram descobertos. Eles também são escrituras que foram escritas 200 anos antes da vinda de Cristo. E após terem encontrado estas escrituras, eles compararam esses escritos do Mar Morto com as escrituras, com os códex sináticos. E ficou constatado que elas são as mesmas. São extremamente semelhantes aos escritos que foram descobertos há mais de 1.600 anos. O livro de Isaías está praticamente intacto e atual nesses escritos do Mar Morto. Isso, meus amados irmãos, prova que Deus realmente guarda, cuida e preserva a sua palavra, que é verdadeira, real, viva, suficiente e atual. O que foi escrito na Bíblia há mais de 2.000 anos atrás está sendo visto e provado agora por todos nós. Vemos na Bíblia revelações absolutas de Jesus. O Senhor Jesus, ele disse que haveria terremotos, guerras, pestes e fomes. Mateus 24, 6 e 7. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Irmãos, nós somos testemunhas de que essas coisas estão acontecendo. Tudo que Deus profetizou, tudo que Deus revelou na Bíblia, nós somos testemunhas de que agora estão sendo cumpridas. Isso são evidências suficientes para nós crermos que existe um Deus que guarda e preserva as suas palavras intactas e atuais. Muitos anticristos têm dúvidas sobre a Bíblia, mas a Bíblia disse há mais de 1.600 anos atrás: marido, ame a sua esposa. Esposa, ame o seu marido. Não cobiçarás a mulher do próximo. Em Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2, está escrito: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Irmãos, todas essas palavras são verdadeiras, suficientes e atuais. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, está escrito assim: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Irmão, essas palavras foram escritas por Moisés há mais de 3.600 anos atrás. Elas estão na Bíblia e são palavras verdadeiras e atuais. Jesus disse há uns 2.000 anos atrás, Mateus 22, 39, e o segundo semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E em Mateus 5, 44 ele diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Irmãos, todas essas palavras são verdadeiras, preservadas e atuais. Irmãos, ainda que não existisse mais as palavras de Deus nos codex sináticos e nos escritos do Mar Morto, o que foi deixado para nós é o suficiente para a nossa salvação e também é o suficiente
para nos ensinar o que precisamos para vivermos de acordo com a vontade de Deus e sermos pessoas melhores. Os anticristos tentam torcer e deturpar tudo isto. Irmãos, no livro de Deus, ele é completo. O livro de Deus é suficiente e atual. Não falta nada. No livro de Deus tem tudo o que a humanidade precisa e eternamente. No livro de Isaías, capítulo 34, versículo 16, Almeida Revista e Corrigida, lemos assim: buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou, e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Irmãos, aqueles que obedecem à Bíblia, a palavra de Deus, e buscam no livro do Senhor e lê, vão crer que nenhuma das coisas escritas nele falhará e nada faltará, porque a boca de Deus o ordenou e o seu Espírito mesmo ajuntará os versículos e dará para quem busca a resposta de tudo aquilo que estão buscando. No livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, a palavra de Deus disse: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis nada dela, para que possais guardar os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Deus está dizendo: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis nada dela. E no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19, está escrito: porque eu testifico a todo homem que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se algum homem lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se algum homem retirar alguma das palavras do livro dessa profecia, Deus excluirá a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Irmãos, nós vimos através da Bíblia, através do livro de Deus, que a palavra de Deus é verdadeira, poderosa, preservada, atual, suficiente, e que ela nos ensina em Mateus 15, 9, a tomarmos cuidado com os ensinamentos, doutrinas e mandamentos de homens. E em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, está escrito assim: ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, falando mentiras em hipocrisia, tendo a sua própria consciência cauterizada com ferro quente. Irmãos, eu peço a vocês que examine tudo que foi dito aqui. E se você acreditar, compartilhe para que a verdade seja proclamada e o nosso Deus seja glorificado. Nosso Pai Todo-Poderoso merece toda a honra e toda a glória. Amém, irmãos. Tenham um bom final de noite e até o próximo vídeo, se Deus quiser e me permitir.